quanto Brasília. Uma capital se construir em 3 anos. É uma coisa extraordinária, né? Então, essa mobilização do Juscelino, através da presença do Israel Pinheiro, como o senhor avalia essa liderança do Israel Pinheiro? Coisa que representou para o Brasil alguma coisa semelhante a Marcelino, um hino de pedra, uma capacidade de realização absolutamente estupenda, que conduziu a se fazer no deserto uma cidade já bem importante quando ela foi inaugurada, que dispunha do fundamental de tudo, e que, por isso mesmo, no seu momento inaugural, encheu o Brasil de profundo orgulho, profunda confiança própria. Foi uma coisa, um episódio espetacular. Agora, volto a dizer que já disse, a médio prazo negativo, porque a Brasília reduziu significativamente o nível de competência do governo federal, estão sendo tripulados por pessoas de terceiro escalão e tal, enfim, foi um peso alto. E somente agora, a meu ver, Brasília está começando a ter a capacidade de atrair pessoas de boa qualidade e se tornar uma capital eficiente. Eu vejo Brasília tendo um papel muito importante na história brasileira do século que está começando agora. Qual o papel do Israel Pinheiro nessa obra? O Israel Pinheiro foi o grande mobilizador real, quando Juscelino dava a inspiração e proporcionava os recursos, a administração correta, o construtor operacional de Brasília foi o Israel Pinheiro, um homem de uma grande energia, uma grande responsabilidade, uma terrível vitalidade, de modo que sem Israel Pinheiro, Brasília não se faria no prazo que ela se fez, nas condições que se fez. Não se faria sem a energia de Juscelino, a vontade de Juscelino, é evidente. Mas essa vontade desapoiada da capacidade operacional de Israel Pinheiro não teria tido o êxito que teve. Seguramente, pelo menos, não se faria no Brasil nos 3 anos difíceis. E parece que o Israel Pinheiro contratou para proposta-chave de Brasília ex-aluno da Escola de Minas de Ouro Preto. Gente boa. Qual assim, a visão que tem desses engenheiros desta época, engenheiros formados pela escola? Não conheço os detalhes para dizer. Eu sei apenas que, se não fosse Israel, Brasília não sairia no prazo que saiu, da maneira que saiu. O operador de Brasília foi Israel. E naturalmente, o decisor foi Juscelino. E o senhor entende assim, por exemplo, Brasília facilitou o golpe de 64. Se fosse no Rio de Janeiro, a capital, poderia, com a comoção popular pelo local estratégico, o Rio de Janeiro se encontra, e Brasília longe. E da mesma maneira que a reação carioca evitou em 54 que o golpe se consolidasse, talvez aqui, se tivesse a capital aqui, a reação popular poderia ter oposto uma resistência que em Brasília ficou mais difícil fazer. Mas é preciso reconhecer que a condução de João Goulart no período final do seu mandato foi muito desastrosa. Ele entrou numa competição infantil de esquerdismo com o Leonel Brizola. Leonel Brizola colocava um peão à esquerda, ele colocava o outro mais à esquerda. Uma esquerdização idiota que o presidente da República não pode fazer. E o Brizola, que no estado do governo estava aspirando a popularidade que fizesse, é lamentável, mas é compreensível. Agora, que Jean entrasse nessa jogada é inadmissível. Ele foi empurrado por Brizola às esquerdizações retóricas que deixaram o país muito preocupado e geraram uma situação que se aproximava do caos. De modo que ele tem uma grande responsabilidade no golpe. Agora, vamos reconhecer que havia um golpismo lascar dentro das Forças Armadas que tinha sido frustrado pelo suicídio de Vargas em 54, mas que continuava minando aquelas forças. Somente há muitos anos depois, como acontece hoje, se pode dizer que as Forças Armadas são totalmente isentas de mentalidade golpista. Mas as Forças Armadas do tempo de Jango tinham mentalidade golpista. E ele favoreceu esse golpe. Como podemos pensar assim, o Brasil com Brasília e o Brasil sem Brasília? Quais os pontos positivos e negativos? Qual a visão que o senhor teria? Brasília acrescentou algo ao Brasil? É uma coisa difícil de fazer. Toda essa colocação que nega um dado da realidade para imaginar como é que a realidade seria sem a cidade são muito problemáticas. Eu confesso que acho que o racional seria ter feito um grande polo de desenvolvimento em torno de Goiânia e manter a capital no Rio de Janeiro sem os desgastes que provocou. Agora, em tendo se feito o que se fez, hoje voltar para o Rio de Janeiro não teria mais sentido. Então eu acho que já agora Brasília, como já disse no momento anterior da nossa conversa, adquire condições de autossustentação e pode ser e será certamente uma capital apropriada para o
juscelino, como que ele via o jovem brasileiro, como que ele captava a força do jovem para o seu projeto, Juscelino. Bom, o Juscelino captou totalmente, porque o Juscelino, tendo feito essa proposta de transformação do Brasil agrário, do Brasil industrial, mobilização de projetos novos, etc., ele contaminou totalmente a juventude do período de Juscelino, foi totalmente nacional desenvolvimentista. E era um pouco o que nós estávamos fazendo no ISEB, né? Na década de 50 era comum intelectuais defender a estatização e o monopólio de empresas. Nos anos 90 a situação é outra. Como que a gente pode analisar essa mudança de pensamento? Pessoas que acreditavam nas empresas estatais, em monopólios, e hoje parece que essa ideia não está sendo mais de fácil assimilação, Parece que houve uma mudança de pensamento ou uma mudança de conjuntura? Eu queria a esse respeito uma resposta um pouco composta, né? Porque eu creio que as condições do mundo a partir da década de 80 e no curso da década de 90 se diferenciam bastante das condições do mundo nas décadas de 50 e 60, que, portanto, se tornava necessário, nesse processo de globalização e outros fenômenos contemporâneos, uma certa redução da excessiva presença do Estado no sistema produtivo. Por que as siderúrgicas têm que ser estatais? Não é necessário. Por que tantas outras coisas não é necessário? Agora, eu lhe diria que a desestatização, a privatização que se realizou a partir de períodos mais recentes foi, por sua vez, muito ideológica, não foi pragmática. Vendeu-se mal, vendeu-se para vender, partiu-se da suposição que o Estado não tem capacidade de inversão, portanto, se não privatizar, vai parar. Ora, essa premissa, que é verdade, tendo em vista as condições em que o Estado brasileiro se encontrava, e, na verdade, se encontra hoje ainda pior, não seria necessária se houvesse modificações no sistema fiscal, tributário, etc. O Estado não é condenado à insolvência. Um certo Estado brasileiro se tinha tornado insolvente, mas a insolvência do Estado brasileiro não devia ter sido considerada como somente podendo ser resolvida mediante a privatização. Ela podia, algumas coisas claramente deviam ser privatizadas, mas outras não. Eu sou extremamente contrário à privatização das atividades monopolísticas. Por exemplo, a geração de energia elétrica não deve ser privatizada. A mineração não deve ser privatizada. Foi uma pena privatizar a Vale do Doce, uma empresa próxima, que estava dando resultados espetaculares, e privatizou para quê? Qual é a vantagem disso? A Petrobras não deve ser privatizada. Então, a privatização foi objeto de um verdadeiro delírio neoliberal, que, em nome da incapacidade que era real por parte do Estado, nas condições em que ele se encontrava, de fazer as inversões requeridas para o desenvolvimento brasileiro, achou que privatizando as inversões se verificariam. Ora, a experiência mostra que as inversões novas geradas pela privatização são muito modestas relativamente à demanda. Tanto é verdade que tem crise de telefone, tem crise de energia elétrica, tem crise de tudo isso. A privatização num país subdesenvolvido não substitui a ação promotora do Estado. A privatização deve ser feita com relação aos bens de mercado, aos bens, em inglês chama de tradable goods, mas não a outros bens. E por isso não deve se privatizar os setores monopolísticos, não deve se privatizar os setores que são cruciais, que são chave de desenvolvimento, que são núcleos de desenvolvimento. E a verdade é que o novo governo que vier agora tem que acabar com essa delírio da privatização e restaurar o Estado onde necessita ser restaurado. E podemos afirmar que a USP subiu ao poder, esses intelectuais de 50, 60, que hoje ocupam cargos no Planalto, estão sendo coerentes com aquelas ideias que eles estavam debatendo? O neoliberalismo tomou conta dos departamentos de economia das melhores universidades. Ele é predominante na PUC, ele é predominante na USP, menos na Federal do Rio de Janeiro. A Federal do Rio de Janeiro, a de Campinas também não é. Mas USP e PUC, que são, na verdade, as duas universidades que estão fornecendo mais economistas para a administração atual, é muito neoliberal. Então a USP subiu ao poder e se reverteu num caráter neoliberal. Os economistas da USP aqui, tem outros setores da USP que não são neoliberais. Por exemplo, o caso curioso do próprio Fernando Henrique, que é um homem da USP, né? Ele certamente não é neoliberal nas suas ideias próprias. Eu creio que ele é genuinamente social-democrata. Agora, ocorreu com o presidente Fernando Henrique que ele, preocupado com
acha do Fernando Henrique puxar essa imagem do Juscelino, às vezes até tentar ser parecido com o Juscelino em algumas coisas? São pessoas muito diferentes, né? O Juscelino não era um intelectual, o Juscelino era um homem de ação, era um homem de fé, era um homem de esperança, era um homem de projeto. E Fernando, ao contrário, é um personagem um pouco hamletiano, um homem que pesa tudo, faz de contra. Fernando é o presidente mais qualificado da história da República Brasileira. E eu creio que é o presidente mais qualificado do mundo atual. Agora, por outro lado, circunstâncias diversas, inclusive essa excessiva delegação a uma equipe que estava muito influenciada pela ideologia neoliberal, conduziu a um contraste entre as intenções social-democratas do presidente e a prática neoliberal da sua equipe econômica. Podemos esperar grandes obras para o futuro, para o presente próximo, obras como o Vale do Rio Doce, como Petrobras, ou como até mesmo obras parecidas com a construção de uma capital que foi Brasília? Eu creio que o próximo presidente, seja quem venha a ser eleito, vai se defrontar no ano de 2003 com as maiores dificuldades financeiras, administrativas. Então ele não vai poder fazer obra nenhuma. Ele vai ser obrigado a reformular o modelo econômico brasileiro dentro de um espaço de manobra muito estreito, sofrendo constrangimentos externos gigantescos, o que, a meu ver, só será possível se ele tiver a capacidade. A meu ver, duas coisas são fundamentais. Né? Seria necessário que se processasse nesse país, em nível teórico, um grande debate crítico do neoliberalismo, para desmistificar a presumida coincidência entre ortodoxia econômica e neoliberalismo. A ortodoxia econômica não é necessariamente neoliberal. O consenso de Washington contém uma primeira parte que é de bom senso econômico, obviamente, contas em boa ordem, e depois, para isso, é preciso fazer o neoliberalismo. Não é verdade. Uma boa economia, de boa ortodoxa, pode ser executada dentro de uma perspectiva social desenvolvimentista, nacional desenvolvimentista, mas em contra as contingências do mundo contemporâneo. Não se pode fazer nacional desenvolventivo e social desenvolventivo no ano de 2000, como se fazia no ano de 50, mas pode-se fazer dentro de outras modalidades, e não necessariamente ter que adotar um modelo neoliberal. Então, eu creio que a próxima administração vai ter, primeiro, essa necessidade, que haja um grande debate intelectual, teórico, competente, sobre modelos econômicos e como um país periférico pode se desenvolver. E segundo, levando em conta os ensinamentos dessa análise, a adoção de medidas que, prudente, mas eficazmente e com a serenidade possível, reajustem o modelo econômico brasileiro a um novo formato. O Brasil tem que reduzir decisivamente sua dependência do capital externo. O Brasil tem que gerar excedentes das contas públicas substanciosos para poder financiar grandes programas sociais e grandes programas de desenvolvimento. Tem que voltar a dar ao Estado uma função promocional no desenvolvimento, o que não significa fazer necessariamente empresa pública, mas fazer uma política industrial estimulada pelo Estado e financiada pelo Estado em grande medida, sobretudo inicialmente. Eu acho que a universidade tem debatido esses problemas da globalização e do neoliberalismo, e se tem debatido com qualidade, com competência? Esse debate é muito mais frequente no Rio de Janeiro do que em outros lugares. Né? Como eu disse, a Universidade Federal é a menos afetada pelo neoliberalismo no seu departamento de economia. E aqui o Sindicato de Economistas certamente é muito anti-neoliberal. As instituições da organização da profissão de economista não são neoliberais. Então há no Rio de Janeiro uma revisão crítica do neoliberalismo que, a meu ver, será muito importante para desmistificar certas falsidades contidas na ideologia neoliberal. Eu poderia arriscar alguns nomes desses pensadores que estão debatendo? Tem Dom Paulo de Almeida Magalhães, a figura que está aqui no Instituto trabalhando muito nesse sentido. Eu creio que se pode falar no Velúzio, pode falar no Castro. Tem pessoas muito boas, a Conceição é uma clássica da crítica do neoliberalismo, né? E existem grandes revelações no pensamento hoje. Quem o senhor poderia, assim... E ainda está para se fazer uma discussão teórica muito bem organizada sobre o neoliberalismo. Existem propensões anti-neoliberais, manifestações diversas, algumas muito competentes, mas ainda não houve, a meu ver, uma análise sistêmica que conduzisse teoricamente ao desmonte do neoliberalismo, como a meu ver é necessário fazer. Eu acho que dentro da universidade essa discussão tem que sair a qualquer momento.